Olá, meio-dia e 1 minuto. Acidente grave mata 3 pessoas depois que um caminhão caçamba caiu de uma ponte. Esse acidente foi na zona rural de Silvânia. E 2 homens foram presos por estelionato e tentaram subornar o delegado para escapar da cadeia. Liz Mendes chegando com as informações. Pois é, esses homens foram presos no momento em que eles estavam, segundo a polícia, praticando o golpe chamado Posso Ajudar. Só que na delegacia, eles ofereceram R$10 mil para o delegado para se livrar aí desse crime e acabaram se complicando ainda mais. Daqui a pouquinho todos os detalhes, Luciano. Obrigado, Liz. E um blackout na cidade de Mineiros. A cidade ficou horas sem energia e sem internet por causa de um incêndio numa palhada. E as queimadas avançam por várias regiões do estado. A polícia investiga a morte de um jovem de 27 anos no sul do estado. Ele foi encontrado já sem vida no fim de uma festa em Morrinhos. Emerson Ferreira. A polícia ainda tenta entender o que aconteceu com esse rapaz de 27 anos. O corpo dele só foi localizado depois que a festa acabou e os responsáveis foram limpar o quintal e acabaram encontrando o corpo desse rapaz de 27 anos. Os detalhes, a cobertura completa já já. E olha, tem mais informações aí para você sobre essa segunda-feira. Novo decreto em Acreúna, no Sudoeste, libera o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares. E aí os detalhes com a Ana Paula Moreira. Ana. O decreto foi publicado na última sexta-feira e autoriza a volta das aulas a partir de hoje. Apenas uma dessas escolas particulares não vai aderir à reabertura. Daqui a pouco nós voltamos com todos os detalhes. Combinado. E olha, o projeto que incentiva alunos universitários a desenvolver ideias de educação e relacionados também ao combate à Covid-19. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, primeira edição, que já está no ar. Muito boa tarde para você, meio-dia e 3 minutos. Tiago Vieira está de férias. Estou contando aqui com a sua companhia nos próximos dias. E a gente começa falando de um acidente grave. 3 pessoas morreram depois que um caminhão caçamba caiu da ponte sobre o Rio dos Patos. Isso foi na zona rural de Silvânia. Ao vivo, eu vou chamar a Liz Mendes, que tem mais detalhes aí desse acidente. Oi, Liz, muito boa tarde para você. Como é que foi isso, hein? Olá, Luciano, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, as causas desse acidente ainda estão sendo investigadas, viu? Como você falou, esse acidente aconteceu na zona rural, né, numa estrada de chão, então por isso, e foi também na madrugada, então por isso os bombeiros acreditam que não tem aí testemunhas. Esse caminhão caiu de uma altura de 8 metros. Os bombeiros tiveram bastante dificuldade para poder resgatar esses corpos. Eles ficaram presos às ferragens, então os bombeiros contaram com a ajuda também de tratores que fizeram uma espécie de barragem para que a equipe, né, pudesse chegar até esse caminhão e desvirá-lo. Nesse momento, um dos corpos acabou se desprendendo das ferragens e foi encontrado 30 metros de distância do local do acidente. Ele estava em um poço, então foi preciso que os bombeiros fizessem mergulhos, né, para poder encontrar esse outro corpo. Apesar do Rio dos Patos ser um rio raso, tem muitas pedras, o que contribuiu para que esse acidente fosse fatal aí para essas pessoas que estavam viajando. Os bombeiros acreditam que essa terceira pessoa, né, esse corpo que se desprendeu, era de um dos passageiros que não usava cinto de segurança no momento do acidente. As causas ainda não foram reveladas, né, ainda está passando por perícia e qualquer novidade sobre esse caso a gente faz questão de trazer aqui para os nossos telespectadores. Luciano. Acidente muito feio, né, Liz? Obrigado, viu? A gente volta então com outras informações a qualquer momento. E olha, esse fim de semana a polícia acabou com uma festinha, aquela aglomeração, sabe? Que acontecia na zona rural de Rio Verde, no sudoeste do estado. Então já vou chamar a Muriele Silva, que tem outras informações pra gente. Teve até multa, né, Muriele, para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Teve multa, sim. A polícia recebeu uma denúncia
de que estava tendo uma festa numa chácara aqui pertinho de Rio Verde. E aí os policiais foram até lá, acompanhados da Guarda Civil, do Conselho Tutelar, da CPE e também da fiscalização de posturas. E aí, quando toda essa equipe chegou lá, o que encontrou? Além de som muito alto, uma intensa aglomeração de pessoas. Pelo menos 80 pessoas foram abordadas e 44 delas não estavam usando máscaras. Por isso, elas foram autuadas e vão ter que pagar multa de R$ 180 cada uma delas. A responsável por essa festa também foi notificada por causa da aglomeração de pessoas, vai ter que pagar uma multa de R$ 3.000 e esse lugar foi fechado porque não tinha alvará para poder funcionar, né? E além disso tudo, 7 veículos irregulares foram apreendidos. E o Conselho Tutelar que participou dessa operação fez o atendimento porque tinha criança e até um bebê também nessa mesma festa, Luciano. Para finalizar, eu atualizo os números da Covid aqui em Rio Verde, lembrando o quanto é importante as pessoas tomarem cuidado, respeitarem as regras e não participarem desse tipo de aglomeração, né, de situação. São 10.441 casos confirmados aqui na cidade e 158 pessoas já morreram. Não é hora de relaxar com as medidas, é hora de seguir tomando cuidado. Se existe a flexibilização, né, mulher? Ela está aí dentro de algumas regras que tem que ser seguidas, como você disse, de proteção e proteção às outras pessoas. Não dá para fazer festinha clandestina numa hora dessa, porque aí vai estar todo mundo junto ali, sem nenhuma regra, né? Vamos dizer assim, sanitária. Obrigado, viu, Muriele? Bom trabalho para você, trabalhando de casa. E olha, só a ousadia de um bandido em plena luz do dia em Tumbiara, no sul do estado. As imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que o homem atravessa a rua e vai em direção a um carro que está estacionado. Tá vendo? Ele permanece ali por um tempo, mexendo na porta desse veículo, até que, conseguiu abrir a porta. Ele entra e depois vai embora tranquilamente, dirigindo ali como se o carro fosse dele. Segundo a Polícia Militar, pouco depois o dono do carro registrou uma queixa de roubo na delegacia e à noite esse veículo aí foi recuperado. Detalhe que ninguém foi preso, claro que essas imagens aí vão ajudar e muito a investigação da polícia para identificar esse bandido. E em Lusiânia, policiais militares do Comando de Operação de Divisas, apreenderam arma, munição e um carro clonado. 2 homens foram presos. Essa ação foi perto da GO 010. A equipe fazia um patrulhamento na região e suspeitou do veículo onde estavam os 2 homens. O carro foi revistado e os agentes encontraram uma espingarda calibre 12 e muita munição. O carro era clonado. O material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia de Lusiânia e eles devem responder agora por posse ilegal de arma e munição, além de adulteração de veículo automotor. E a polícia investiga a morte de um jovem de 27 anos em Morrinho, no sul do estado. Ele estava numa festa na zona rural da cidade e o corpo foi encontrado quando essa festa acabou. Vou chamar o Emerson Ferreira, que tem ao vivo aí as informações. Como é que estão as investigações? Já tem alguma suspeita, Emerson? Boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todos. Por enquanto não, viu, Luciano? As investigações ainda estão em curso. O corpo desse rapaz de 27 anos foi localizado nessa propriedade rural do município de Morrinhos, que fica bem próxima da BR-153. Segundo testemunhas, estava acontecendo uma festa nessa propriedade rural. E depois que a festa acabou, o corpo desse rapaz, identificado como Johander Barbosa Vieira, ele estaria participando dessa festa, né? O corpo dele só foi localizado quando a festa acabou. Cerca de 30 pessoas estavam no local, segundo a polícia. Depois que a festa terminou, os responsáveis foram fazer a limpeza dessa casa e acabaram localizando o corpo desse rapaz no quintal. Junto ao corpo haviam cartões, uma quantia em dinheiro e também um telefone celular. A polícia foi acionada, a perícia também esteve no local, né? E no primeiro momento não identificou aí marcas de agressões, de nenhuma violência nesse corpo. O corpo foi então levado para o IML, onde foi submetido a vários exames. Os resultados desses exames ainda não saíram. O corpo foi liberado ontem ainda e entregue para a família. A polícia continua investigando esse caso e a Prefeitura de Morrinhos disse que não sabia dessa festa, já que ela aconteceu na zona rural. Luciano. Pois é, mais uma questão também de organização, né, de festa aí.
mas com um final muito trágico, né? Ainda não há suspeita, mas de qualquer forma é um jovem de 27 anos, tinha toda a vida pela frente, a nossa solidariedade para essa família que deve estar sofrendo bastante. Obrigado, Emerson. Daqui a pouco a gente volta para falar de outro assunto. Um blackout atingiu a cidade de Mineiros, no sudoeste goiano, por causa de um incêndio numa palhada, perto da BR-364. Os moradores ficaram, inclusive, 24 horas sem internet. Vou conversar com a Tássia Fernandes. Tássia, resultado de mais um de vários incêndios, das várias queimadas que estão acontecendo no estado, né? Exatamente, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Esses cabos da fibra ótica foram atingidos em pelo menos 3 pontos diferentes. Por conta disso, os moradores ficaram todo esse tempo sem internet, mais de 24 horas. Foi por causa de uma queimada que atingiu uma área de palhada de milho. Pelo menos 200 hectares foram consumidos pelo fogo. E só no sábado, a equipe do Corpo de Bombeiros de Mineiros atendeu 3 ocorrências de queimadas no município. Aqui em Jataí também teve uma grande queimada no sábado. Pelo menos 120 hectares de palhada de milho foram atingidos pelo fogo, 40 hectares de pastagem e ainda alguns pontos da mata da área de reserva ambiental, que também foi atingida pelas chamas. Nesse caso aqui de Jataí, os bombeiros começaram a trabalhar por volta de meio-dia e só conseguiram controlar as chamas por volta de 6h30 da tarde. Os produtores rurais, funcionários da fazenda também ajudaram no combate com tratores, pulverizadores, e o pessoal contou ainda com o apoio da Brigada Aérea de Incêndio. 4 aeronaves, cada uma delas tem capacidade para transportar 700 litros d'água de cada vez, e essas 4 aeronaves se revezavam ali para também tentar controlar essas chamas. Só a equipe do Corpo de Bombeiros, para a gente ter uma ideia, gastou ali mais de 5.000 litros d'água nessa queimada que aconteceu numa propriedade que fica às margens da BR-158 aqui em Jataí. Neste mês de agosto, já foram mais de 500 queimadas registradas em todo o estado, viu, Luciano? Volto com você. Que ainda é um crime, né? Um crime ambiental ainda coloca a saúde das pessoas em risco também por conta do tempo seco. Tô vendo aí, Tássia, você está numa área de queimada também, né? Exatamente, essa não foi a área atingida no sábado, mas também foi aí uma das regiões atingidas pelo fogo nos últimos dias aqui em Jataí. A gente está bem perto da BR-158 aqui no município também, e dá para perceber que muitas árvores foram atingidas pelas chamas. Aqui também é uma área de cerrado. Isso prejudica o solo, né? Porque o fogo acaba destruindo também os nutrientes presentes no solo, viu, Luciano? A gente percebe aí um cenário de devastação. Sem falar da fauna também, né? Tem os animais que saem correndo aí pela sobrevivência. E eu falava do risco da saúde, Tássia, justamente porque a fumaça nesse tempo seco, a gente já está com uma umidade abaixo de 20%, inclusive daqui a pouquinho eu vou dar aí a previsão do tempo para você ver que estamos em estado de alerta. Obrigado, Tássia. Bom trabalho para você. Roda QVT. Uma obra de saneamento lá em Pirenópolis está trazendo transtornos para a população. Tem gente ficando doente, inclusive, por conta da poeira. E o pior é que essa obra, que começou em março, nem tem prazo para terminar. Localização privilegiada. Esse foi um dos motivos que fizeram a Marisa montar a loja dela em frente ao Coreto de Pirenópolis. Mas desde que uma obra de saneamento começou na cidade, ela não está se sentindo tão sortuda assim com relação ao ponto escolhido. Depois que eles começaram essa obra, que já tem 4 meses, eles não terminam. Fica essa poeira. O serviço é para a implantação da rede de esgoto e teve início no mês de março. Desde então, a obra para os moradores é muita poeira, que está causando problemas de saúde para algumas pessoas. Estamos à mercê de uma época totalmente com poeira, com uma pandemia. Eu tenho uma semana que eu estou usando colírio, porque prejudicou os olhos. Em alguns pontos da cidade é preciso atenção dos motoristas para desviar das montanhas de pedras e dos carros da obra. É uma obra que não apresentou cronograma para os moradores, não justificou o motivo e, como se diz, sem cronograma não temos expectativa do que poderá vir. Eles abriram, 3 semanas após, não apareceu mais nenhum funcionário
para repor alguma pedra. A principal queixa dos moradores é com relação ao reparo. É que aqui nas ruas do Centro Histórico, por exemplo, o trabalho de recolocação das pedras é artesanal, leva tempo. E é justamente isso que quem vive aqui em Piri quer saber. Quanto tempo vai levar para que as famosas ruas de pedra voltem a ser como antes? Nós não temos um amparo legal de prazo de reconstrução. E isso que nos preocupa. Tem que ficar preocupada mesmo, né? Porque além do valor histórico aí, tem essa questão também da saúde da população. A Saneago informa que essas obras em Pirenópolis seguem rigorosamente as normas técnicas do Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico e com devido acompanhamento arqueológico para preservar os casarões seculares, ruas e igrejas de arquitetura colonial. Os serviços de aterramento e recuperação do asfalto começaram, segundo a Saneago, a ser intensificados hoje. Agora a sua participação aqui no J1, olha só a recepção para a Kathleen de Jataí. Ela passou por uma cirurgia em Minas Gerais e na volta para casa, a Maia, essa cachorrinha, cachorrona, né, de 7 anos, olha o tamanho dela ali, recebeu a mamãe com muita saudade, latidos e um cartaz cheio de amor e patinhas. Quem enviou as fotos para a gente foi o pai da Kathleen, o seu Warner Pereira Cardoso. E a Juliene de Goiatuba mandou também uma fotinha para a gente, o pôr do sol, que fica muito bonito nessa época do ano, né? Ela estava pedalando e aí aproveitou para fazer essa imagem e mostrar para a gente e para você. Ela disse que esse momento aí, com essa paisagem linda, foi um presente tanto durante o passeio. Kátia Moreno, de Goianésia, também participando aqui com a gente com a foto do nascer do sol. Cenário bem bonito e as cores aí bem refletidas nessa época de seca, mas de tempo bonito aí, principalmente no nascer e no pôr do sol. Henrique Gonçalves, de Aparecida do Rio Doce, também está participando com a gente. Mandou essas 2 araras aí, ó, que estavam no pé de manga, no quintal. Na verdade, são 3, contando aqui. Tá vendo uma escondidinha ali em cima do seu vídeo? Participe aqui com a gente, mande mensagens através do nosso WhatsApp, tá aí, ó, 98564-8564. Mande mensagens e mande também a sua participação. A Sônia Melo, lá de Rio Verde, minha terra natal, mandou mensagem pra gente. O Nelson de Lusiânia. Tem até gente dando boas-vindas aqui, ó. Boa tarde, Luciano, seja bem-vindo. Com saudade, sou a Adélia de Anápolis. Dona Adélia, obrigado. Estou aqui esse período até o Tiago Vieira voltar de férias e gostando muito aí da presença de vocês, sempre nos acompanhando e nos prestigiando aqui no J1. Muitas pessoas estão com problemas para agendar atendimentos na loja do VaptVupt em Rio Verde, principalmente quem precisa tirar a carteira de motorista. Não estava disponível e falou para mim vir outro dia de novo. Não tem vaga, não tem vaga. A gente liga, o telefone também não atende. Então tá impossível isso aí da gente conseguir. A Neuza e a Jordana enfrentam a mesma dificuldade. As duas estão tentando pela primeira vez tirar a carteira de motorista. Elas fizeram o pagamento e começaram o processo, mas na hora de marcar o exame médico... Falaram assim pra mim que não tem como, que tem que fazer um novo agendamento. E foi o maior sofrimento pra mim fazer o primeiro agendamento. Aí fiquei na mão, né? Aí eu fiz uma reclamação pro e-mail daqui, disseram que não podia me ajudar. Eu tentei ligar, entrar em contato e explicar que eu vim aqui, eu tinha um agendamento mesmo, que eu fiz certinho, mas não me atenderam. A reclamação não é só minha, tem muita gente lá na fila que também está reclamando, está com dificuldade. Pessoas até de outro lugar, né? Que o homem falou que ele é de outra cidade, não tem como ele voltar. A única unidade do VaptVupt de Rio Verde, que funciona dentro desse shopping, ficou fechada por mais de meio mês. Mas já tinha gente com atendimento agendado que não conseguiu resolver seus problemas. Foram 19 dias com as portas fechadas e na retomada dos trabalhos foi necessário atender quem já estava agendado antes do fechamento por conta da pandemia. E aí gerou uma demanda reprimida e muita gente teve dificuldade em fazer agendamentos pelo site. Praticamente a unidade está funcionando apenas 2 semanas com agendamento para o público em geral. Daí essa grande dificuldade do cliente cidadão em estar agendando seu serviço. Mas acredito que nos próximos 20 dias, com essa inauguração dessas 2 salas da clínica, nós conseguimos atender toda essa demanda e aí sim voltar ao atendimento normal ao cliente cidadão e dar a ele um atendimento digno e eficaz que ele merece.
Rápido intervalo e você vai ver a seguir. 2 homens foram presos em Jaraguá por suspeita de estelionato e ao chegar na delegacia tentaram subornar o delegado para se livrar da prisão. Luiz Mendes. Pois é, eles que já foram presos, né, suspeitos de praticar lá na cidade aquele famoso golpe de posso ajudar, que se aproveitam, né, das pessoas que têm dificuldade no caixa eletrônico, acabaram se complicando ainda mais ao oferecer R$10 mil como suborno para o delegado. Daqui a pouquinho todos os detalhes dessa história. Combinado. E uma família de Caldas Novas procura por um jovem de 25 anos que desapareceu no mês passado. A última informação que os parentes tiveram foi de que ele veio aqui para Goiânia. E os irmãos Pedro e Júlia de Goianésia vão chamar um intervalo para a gente. O jornal e agora volta já!